Vamos lá para a saudação latina da época do Império Romano, que ficou no poder 1000 anos. Ave César! Ave César! Traduzido para o português, salve, salve. A gente mantém o latim, né? Quando uma pessoa vai falar daquela aparição do anjo com Maria, em vez dele falar, alguém lê na Bíblia e diz lá, né? Salve, né? Salve, né? Salve. Ele saúda Maria, né? A palavra também é saúdo. E aí ele diz assim, ave, o pessoal diz Ave Maria, cheia de graça, né? Ave Maria. Ave Maria, salve Maria em português. Mas vamos lá. Aqui é o Antônio, essa figura pálida, que gosta de gravar vídeos, que gosta de dividir conhecimento, que não quer só que os anos passem. Essa semana, né, hoje é o dia do escritor, dia 15, depois de amanhã, é o dia do professor, né? É uma figura tão importante na nossa sociedade. Todas as profissões passam pelo professor, né? E existem muitas maneiras de trocar conhecimento. A minha proposta aqui é trocar conhecimento, né? Quantas pessoas já falaram coisas para mim aí, coisas boas, né? Porque a gente tem que encarar as coisas como boas, como lições, né? Tem coisas que a gente fala para as pessoas, elas não entendem, né? Não vê, tem pessoas que dizem que a gente conta uma piada hoje, ela vai rir daqui a alguns anos. O conhecimento é assim também, né? A gente transmite para os filhos, para os alunos, para aqueles que se assentam nas carteiras, que estão lá na Assembleia para nos ouvir. Mas elas às vezes só entendem depois de muitos anos. Vê pai em relação, filho em relação a pai. Vem aquela discordância, vem aquele tumulto, passa, o pai morre e diz, poxa, eu queria ter a sabedoria do meu pai. Ah, se meu pai fosse vivo, eu queria conversar com ele. Ah, se eu soubesse, pelo menos metade do que meu pai sabia. Mas vamos lá, né? Se você não é inscrito, você se inscreva aí fazendo favor, né? Ajuda esse canal e dá o seu like aí. Vamos lá, hoje eu quero falar de um homem que morreu, que faleceu, né? Outro dia eu expliquei aí que o idoso falece, o jovem morre. E aquele idoso faleceu. E quando chegou lá, na hora do acerto de contas final, foi-lhe designado que a sua eternidade seria no inferno. É óbvio que todo mundo tem o direito de se defender. Aqui na Terra não é assim? Por pior que seja o crime da pessoa, ele não pode acionar um advogado? Eu acredito que isso é por causa do Voltaire, né? Voltaire, ele tem uma frase que ele diz, olha, ainda que eu tenha que morrer, mas você tem que ter o direito de se defender. Você tem o direito de falar. Talvez por causa desse princípio do Voltaire, é que os homens mesmos, a gente não vê condições de defesa, ele é indefensável. Mas aparece advogados de porta de cadeia para defendê-lo. Sócrates não quis ninguém para defendê-lo. Por quê? Porque ele não queria manipulação, né? Martim Lutero também, ele teve que se defender, mas ele era advogado também, né? Mas ele quis, ele mesmo, ele teve que fazer a sua defesa. E Deus é poderoso, o guardou, que não o mataram, né? Mas esse homem faleceu e quando foi dado o veredito lá no céu, que ele iria para o inferno, ele resolveu conversar com a morte. E ele disse para a morte, morte, eu fiz um pacto com você e você me falou que me avisaria quando, né, eu estivesse nos anos de morte. E você não fez nada por mim. E eu já vi que meus argumentos aí não tem força nenhuma. E a morte falou, não, o trato que eu fiz com você eu cumpri. Você notou que os anos foram se passando e as suas forças foram ficando escassas? Você notou que depois de muitos anos, para que seus órgãos funcionassem, você tinha que tomar remédio para que eles funcionassem com ajuda? Você notou que os seus cabelos começaram a ficar brancos? Eu fui te avisando. Eu fui te avisando.
Você notou a perca de sono? Tudo que eu pude fazer para te avisar, eu te avisei. E você não deu importância para os meus recados, para os meus avisos. E com isso não tomou uma postura sobre a eternidade. Porque os homens, pelo jeito que eles vivem, é uma frase que diz assim: os homens vivem como se nunca fosse morrer. E os homens morrem como se nunca tivesse vivido. Né? Por quê? Porque os homens fazem tudo para ter uma boa vida. A gente frequenta aí, né? Você vai em mansões, não tem nada de mais poder se prover de coisas boas, de um bom salário, de uma casa boa, de uma proteção de grade, de segurança, nada disso, né? Mas os homens, pelas suas mansões, dá a impressão que eles não vão morrer, né? Mas acontece que eles vão morrer. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo mundo que trabalha vai receber um salário. E quando a pessoa entrou nesse mundo, Adão havia pecado. E foi determinado que o salário desse pecado que nós herdamos, que nós também pecamos, é a morte. Então, uma questão de tempo. Mas todos os homens vão morrer. E aonde você vai passar a eternidade? Só Jesus Cristo salva. Pedro, falando ali, né, no capítulo 4, versículo 12 de Atos, ele diz: olha, em nenhum outro a salvação debaixo dos céus, a não ser Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode salvar. Porque além dele ter morrido, ele matou a morte. Isso é muito forte. Ele morreu na sexta-feira, mas ele ressuscitou. Quer dizer, a morte não pôde segurá-lo no túmulo. Quer dizer, Paulo pergunta: ô morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força? Você não segurou Jesus? Ele prometeu que iria ressuscitar. E Paulo diz o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Mas por causa da esperança que nós temos em Jesus. Assim como ele ressuscitou, ele prometeu que voltará, que nós ressuscitaremos também. Um abração, tá? Sucesso aí. Não esqueça que nós temos uma eternidade e onde você vai passar e onde nós vamos passá-la.